Spavare! Como é que você está? Passou bem a semana? E aí? Gostou do vídeo anterior? Se ligou como é que eu faço as minhas esfirras, as minhas pizzas, os meus calzones? Gostou da minha horta? Deixa aí nos comentários para saber. Se você não viu, vou deixar aqui no card o vídeo anterior. Eu quero que você se liga. O que eu faço? Qual é o diferencial das pizzas, esfirras e calzones Sbavare? Depois corre lá, tá legal? Bom, vamos ao vídeo, mas antes de mais nada eu quero que você deixe um like, assine o canal, ative o sininho. Isso aí é de praxe já, hein, meu? Por favor, hein? Mas olha, hoje eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou fazer uma esfirra que, olha, se você pegou a fase do Habib's lá atrás, no começo, que você comia 30 esfirras, já fez isso? Eu já. Pegava, pedia 30 esfirras. Lembra como era barato? Nossa Senhora, que maravilha que era. E eu vou falar, eu consegui chegar numa receita muito gostosa. Para não dizer que é melhor, eu vou dizer para você que tá igual, tá? Porque assim, ó, faz tempo que eu não vou no Habib's, viu? Faço tudo aqui em casa, tá? Então hoje eu vou fazer esta esfirra para você e eu quero que você se liga na receita, nas diferenças que essa receita tem uma para outra, para a massa da pizza no caso, tá? E nessa receita de hoje eu estou utilizando uma nova farinha, farinha Globo. Não sei se você já ouviu falar dessa farinha. É uma farinha que apareceu aqui, eu vi que ela tinha 6 gramas de proteína. Falei, por que não usar? Fui lá, usei, testei, fiz 2 pães, fiz 2 pizzas e também 18 esfirras. E levei para quem? Para a mamãe. Minha mãe adora esfirra. Você precisa ver, velho. Sim, mamãe adora, então tem que agradar a mãe também. Se agrada a mãe? Fale para mim, deixa aí nos comentários. Se você não agrada, tem que agradar e agradecer a mamãe sempre, viu? Isso aí faz bem pro coração. Então vamos para a receita, para de conversar. Ô bicho para conversar, não é? Vai para a receita e se liga o que eu fiz essa massa aí. Abraço. Então vamos à receita. Aqui está a esponja. Está aí com umas 3, 4 horas de descanso. Ao contrário da massa convencional que eu faço, que eu utilizo o azeite, nessa massa da esfirra eu coloco a manteiga. E nesse caso aí colocarei 5 colheres medianas, vamos dizer assim, de manteiga, que seria equivalente a umas 10, pouco mais rasas, tá? Também pegarei o açúcar. Pode ver que a massa está trabalhando bem, está bem aerada. Lembrando que o açúcar é na mesma proporção da manteiga. Também coloquei aí 5 colheres. E colocarei o sal. Sempre lembrando que o sal não é interessante a gente colocar no começo dessa massa, porque você acaba com o fermento, né? É necessário que você coloque todo o fermento primeiro para depois colocar o sal. Estou colocando a mesma proporção referente à farinha, no caso é 1 kg de farinha que eu utilizarei aí. Quando eu fiz a minha receita, que eu vou deixar no card para vocês aí, eu fiz aquela referência, a cada 100 gramas uma pitada de sal. E aí eu coloco, para cada 100 gramas eu coloco uma pitada de sal, sendo equivalente nessa receita a 10 pitadas, ou no caso
10 colheres de chá de sal. Pode perceber que eu estou testando uma outra farinha aí, essa farinha chamada Globo. Eu achei ela no mercado, achei interessante o tamanho, né, a quantidade de proteínas que ela tinha. Falei, por que não testar, né? E eu estou adicionando agora aos poucos. Eu tinha feito a esponja aí com 5 medidas para 5 medidas de 100 gramas para cada 100 ml de água, então eu coloquei 500 ml de água, tá? E agora eu estou adicionando a farinha aos poucos e assim, é sovar, é colocar a mão e fazer chegar no ponto aquele ponto que a gente sempre fala, meio grudenta e soltando da superfície, tá? Adicionei já toda a farinha e eu percebi o ponto que ela já está soltando. Ó, perceba que é um ponto que ela gruda, só que ao mesmo tempo ela solta, tá? Isso não quer dizer que eu não vá usar um pouco mais de farinha, mas esse é um ponto interessante para você jogar já na pedra. E sempre trabalhe com esse tipo de massa, nessa textura, sempre em superfícies lisas para que você não tenha um problema de grudar muito, né? Muitas vezes vai trabalhar em cima de uma madeira e a madeira tem as fissuras e acaba entrando na madeira, então não é interessante, tá? Então aí, ó, você pode ver que a massa ela tá grudenta, não tem problema e você tem que agora sovar até você conseguir chegar no ponto que você quer para a massa. Quiser usar uma espátula para ir tirando os excessos, né? Muitas vezes gruda demais, não tem problema também. Pode perceber que ela sai fácil e você pode tirar da espátula com a mão e já voltar na massa aí. Aqui já está, ó, eu já acrescentei um pouco mais de farinha, ela já está num ponto, pode ver que ela já não está mais, ela já está mais lisa, né? Eu já acrescentei praticamente toda a farinha e agora eu vou fazer o descanso dela. Nesse caso, se você achar melhor que colocar um pouco de óleo, de azeite na sua mão para trabalhar com ela, não tem problema. Pode colocar para que ela possa soltar da sua mão e você possa manuseá-la. Nesse caso eu optei em colocar um pouco mais de farinha, porque daí ela fica menos grudenta, né? Mas sem alterar o ponto que eu quero dela. Faço a trouxinha que eu sempre faço, né? Vou dobrando ela para que ela possa ficar descansando agora mais um pouco. Olha que interessante, ela está fácil de manusear, sem estresse, tá? Lisa e perfeita. Depois eu coloquei o papel filme, deixei ele descansando, deixei 1 hora, tá? Depois de ter feito todo o processo de sovar. Pode ver que gruda um pouco o papel filme, não é para entrar em desespero, vai soltando devagarinho. Isso gruda mesmo, não tem problema, tá? Para essa receita eu vou utilizar um pouco dessa massa para fazer esfirra. Farei minhas 2 pizzas que eu sempre faço de domingo, né? No caso hoje. E também farei 2 pães para testar um pouco como que fica a parte de descanso e tudo mais dessa farinha para fazer um pão, né? Então eu comecei a dividir, ó. Peguei a espátula, dividi numa porção onde eu acho que eu vou conseguir fazer a quantia de esfirra que eu quero. Nesse caso aí renderam 18 esfirras com esse pedaço que eu estou cortando. Percebeu ali, ó, eu passei o azeite para manusear essa massa agora e eu poder
fazer as bolotas da esfirra, tudo bem? E assim, tudo ao olho, tá? Vou cortando na espátula, vou fazendo tudo certinho. O que eu achar que tá menor, tá maior, eu vou acertando a massa do jeito que der. Olha lá que legal, ó, as bolotas da esfirra. Agora eu deixo elas descansando até a hora em que eu for trabalhar, abrir as massas para que eu coloque no forno. Aí eu estou fazendo as bolas, estou boleando as bolas da minha pizza. Logicamente que é uma bolota maior, né? Colocou azeite na mão, é de fácil manuseio, viu, gente? Não tem o que errar. Pode perceber, ó. Cortou. E tá feita a bolota. E agora eu vou dividir esse último pedaço em dois para eu realizar, fazer os pães que eu também quero dar uma testada com essa mesma massa aí. Tá legal? Então assim, uma receita aí, nesse vídeo aí eu fiz 3 receitas com essa massa. A hora que você começa a mexer, não tem como não querer fazer, não querer testar, né? Aí você vai fazendo as bolotas, né, do pão. Então também é uma maneira totalmente diferente de fazer o manuseio para que você deixe esse pão descansando, né? E assim eu encerro aí a parte da divisão dessa massa. Lembrando que sempre você tem que manter essa farinha, essa massa bem úmida, né? Para que você tenha um ótimo resultado com ela. Aí estão as bolotas da esfirra, né? Olha que interessante, elas já duplicaram de tamanho. Agora eu vou jogar um pouco de sêmola em cima delas para que eu possa manusear e começar a abrir. A esfirra a gente costuma abrir dessa forma aí, ó. Você unta a sua mão com a sêmola e vai afundando até que você consiga abrir as esfirras do tamanho que você preferir, né, vamos dizer assim. Eu costumo deixar o meio dela bem fino, com uma bordinha, tá? Para que ela asse por inteira e fique bem crocante. Perceba como que elas ficam bem espalmadas. É um trabalho de paciência, formiguinha. Você vai fazendo todo o processo certinho aí, ó, passando na sêmola e deixando ela quietinha até receber o recheio. Agora aí eu passo a colocar o recheio. Como eu faço esse recheio? Um detalhe muito importante, eu esqueci de colocar essa receita, de falar, né, de narrar essa receita para vocês e mostrar como é que eu faço. Mas nesse caso aí eu utilizei aquele queijo branco, um queijo branco, né? Eu utilizo o Bandeira, que é um queijo muito bom, que não junta muita água. Isso é muito importante, tá? O queijo não pode soltar muita água. Nada, nada, aí deve ter uns 300 gramas de queijo branco. Eu ralei 100 gramas de mussarela. Eu também coloquei mais 100 gramas de catupiry. Ralei meia cebola, ou uma cebola pequena.
bem suave, tá? Para dar um toque do gosto da cebola, não vai colocar muita cebola. E eu temperei com sal e pimenta do reino. Ah, e cheiro verde, coloco bastante, cheiro verde não, bastante salsinha, tá? Esse aspecto verde dela aí, ó, é, é o que dá o tchan. Ela com a cebola acabam dando o tchan que a gente precisa para essa esfirra ficar bem gostosa. Você, se você tiver tahine, quiser um gosto mais árabe, vamos dizer assim, você pode colocar o tahine na esfirra, que vai dar um gosto também muito bom. No caso, eu utilizaria aí com o tahine aí uma colher de sopa, tá legal? Mas é isso, não tem segredo. A mesma coisa acontece com o recheio de carne. Eu costumo fazer o recheio de carne com um patinho. Eu pego o patinho, né? Aí você vai ver, vou colocar uma referência para quantas pessoas vão comer, né? Mas aqui quando eu faço, eu coloco 200 gramas de patinho para 12, 14 esfirras. Aí eu corto em cubos bem pequenininhos uma cebola, um tomate, uma cebola pequena de preferência, tá? E da mesma forma, tempero com limão e sal, pimenta do reino ao gosto. Na verdade, eu coloco a pimenta síria, né? A pimenta síria, aí você pode fazê-la perfeitamente. Então você pode colocar a pimenta síria junto com sal e dar o tchan que a esfirra pode ter aí. Então, pode utilizar também na esfirra de queijo, mas eu costumo não colocar, prefiro colocar na de carne. E quando você for colocar o recheio da esfirra de carne, é interessante que você drene absurdamente o líquido que forma, tá? Senão a sua esfirra vai ficar muito aguada. Mas vamos lá, ó, pode ver agora, eu vou colocar dentro do forno, olha que legal. Coloquei na minha espátula de pizza, coloquei ali umas 6 esfirras, que é o que cabe na minha espátula, e joguei lá dentro. Sem estresse, hein? Olha o forninho, que legal. E aí agora eu venho com a espátula de ferro e vou manuseando a esfirra lá dentro. Tem que ter um trabalho de paciência, viu, gente? Não adianta querer ter pressa. Fica maravilhosa a esfirra feita dessa forma aí. Olha só, elas já estão bem assadas. Agora eu vou colocá-las lá em cima, um pouco mais próximo ao topo do forno, para dar uma gratinada. Lembrando que ali está uma labareda agora, absurda, tá? E olha, pode perceber, ó, olha como que ela sai. Olha a fumaça. Ó, essa gratinada que a gente dá faz ela ficar perfeita, hein? Muito massa. E aqui o resultado, gente, ó. Habib's perde para essa esfirra, hein? Não é por nada não, modéstia à parte. A esfirra ficou muito gostosa. Então é isso. Agradeço aí a paciência de vocês. E sempre, todo domingo, novas receitas para que vocês possam desfrutar de uma boa esfirra, de uma boa pizza, de um bom calzone feitos no forno adaptado. Abraço. Fique com a imagem da labareda e as esfirras assando. Olha que beleza. E aí, o que você gostou? Esbavare? Babou? Olha, vou falar pra você. Ficou
maravilhosa essa esfirra, o pão ficou maravilhoso, as pizzas ficaram maravilhosas. Então assim, o negócio é meio universal, você não precisa levar ferro e fogo sempre, a mesma gordura. No caso, eu uso azeite para fazer as pizzas, eu quis usar manteiga para fazer a minha pizza desse final de semana. Qual o problema? Você entende? Então essa diversificação é interessante, porém é interessante que você mantenha as mesmas quantidades, né? Uma hidratação de 60%. Se você vê que a farinha aceita um pouco mais, coloca um pouco mais, tá? Mas isso tudo está no manuseio. Se você vê que está grudando muito, tem que colocar um pouco mais de farinha. De certa forma, você tem que manter sempre essa farinha grudando, como eu fui falando no vídeo aí, tá? Então assim, não tem uma regra, tá? Se você quer ter uma boa pizza, azeite, açúcar e o restante dos ingredientes que eu esqueci agora, tá certo? Galera, agradeço mais uma vez por vocês estarem aí comigo, tá? Juízo nessa cabeça, tenham uma ótima semana e vamos para a semana que vem. Semana que vem tem mais vídeo no domingo e eu aguardo você. Quem sabe eu não faço um vídeo no meio da semana aí, beleza? Aquele abraço, juízo, hein? Vamos que vamos.